movimentos estão presentes em todas as atividades humanas, no dia a dia, no trabalho, lazer e atividades esportivas. É aí que surge o programa de pós-graduação em Ciência do Movimento Humano da Unimep. Então, seja bem-vinda, professora Delaine Rodrigues Bigaton, que é coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência do Movimento Humano aqui da Unimep. Professora, para a gente iniciar a nossa entrevista, gostaria que você explicasse para a gente como surgiu esse programa, né, de Ciência do Movimento Humano. O programa de mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano, ele surgiu da fusão, ele nasceu da fusão do mestrado em Educação Física e o mestrado em Fisioterapia, que eram cursos bem reconhecidos, tanto interna como externamente, né? O mestrado em Educação Física, ele nasceu em 2000 e foi reconhecido pela CAPES em 2002, e o mestrado em Fisioterapia nasceu em 2002, reconhecido pela CAPES em 2004. Esses programas, acho que é importante contar essa história, né? Eles titularam juntos 400 profissionais em Educação Física e Fisioterapia, né? E eles tiveram reconhecimento da CAPES, eram nota 4, e a partir daí de 2009, a CAPES então sugere para toda a área a necessidade de programas com doutorado. E para viabilizar a criação do curso de doutorado, então, a própria CAPES sugere a fusão dos dois programas que já eram bem reconhecidos, né? Então, os dois programas, os dois cursos de mestrado trabalharam juntos e, então, criaram e nasceu o programa de mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano. Então, como é que surgiu? Então, nós precisaria, na época, as discussões foram grandes, qual seria o tema comum para ambas profissões, né? E que permitisse também a atração de profissionais de outras áreas, que esse era o foco da interdisciplinaridade. Então, nasceu o movimento humano, né? Então, as ciências do movimento humano, que é objeto de estudo do programa e é objeto de estudo comum a ambas profissões na época, né, na origem, tanto da fisioterapia como da educação física. Hoje, então, o nosso programa com mestrado e doutorado, ele atrai diferentes profissionais, né? Nós já tivemos e temos em curso profissionais da educação física, lógico, da fisioterapia, mas também médicos, enfermeiros, farmacêuticos, pedagogos. E com essa diversidade de profissionais, a gente tem em sala de aula discussões riquíssimas interdisciplinares, né? Porque nós temos o objeto comum, que é o movimento humano, e o olhar de diferentes profissões para o movimento humano, né? Então, é assim que nasceu o programa de mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano. E até porque tudo envolve movimento humano, né? A gente movimenta o corpo em absolutamente tudo, para o lazer, para trabalhar, estando aqui na entrevista, sim, né? E por isso, até que a gente conversava anteriormente, que esse é um conceito muito amplo, acredito que por isso ele seja tão multidisciplinar, né? Sim. Então, como você já falou, esse programa não se destina apenas para pessoas formadas na área de saúde, né? Nós temos pessoas das mais diferentes áreas. Sim, sim, temos. Recentemente nós fomos procurados por engenheiros, né? Músicos já nos procuraram também, tinham demonstrado um interesse no programa. Músicos, engenheiros, e tem um outro profissional que nos procurou também, advogado, né? Então, no sentido de estudar leis a respeito aí que envolvem movimento humano, enfim. Então, quando a gente pensa o movimento humano, você tem várias facetas, né? E várias profissões que podem trabalhar com o movimento humano.
Na engenharia, por exemplo, tem um engenheiro que nos procurou com interesse em desenvolver um equipamento para avaliação do movimento, né? Então, a gente tem aí essa abrangência grande de diferentes profissionais. Isso torna, como eu já disse, as discussões ricas, né? Porque você acaba olhando de diferentes perspectivas. Né? E, professora, para quem está nos acompanhando, se interessou pelo programa, a gente sabe que geralmente os programas de mestrado, doutorado, eles são divididos por núcleos de pesquisa, áreas de concentração, atuação. Sim. Conta pra gente quais são as áreas aí do Programa de Ciência do Movimento Humano. Nós temos 2 áreas de concentração, que é a biodinâmica, uma área dividida em 2 linhas, que é fisiologia e treinamento desportivo e avaliação e reabilitação funcional. E temos a área de concentração, movimento humano e suas relações com a cultura e educação. Então, nesta área de concentração, nós temos 2 linhas também, que é a pedagogia do movimento e lazer e movimento humano na saúde das comunidades. Então, essa é a nossa estrutura. Eu acho que ela também permite, né, abarcar tantos profissionais de outras áreas. Sim. Não é nada muito específico, né, da área de saúde, por exemplo. Se a gente, na área, por exemplo, o movimento humano e suas relações com a cultura e a educação, nós temos em curso alguns alunos da pedagogia, né, estudando a importância do movimento humano no ensino, né, das crianças, na prática do lazer, por exemplo, a importância do movimento para os escolares, né. Na saúde das comunidades também, por exemplo, nós temos uma professora que trabalha bastante com a obesidade. Então, qual que é a importância do movimentar para esta população, né? Esses são alguns exemplos, né? Quando a gente passa para a biodinâmica, se faz um estudo da importância do exercício para diferentes populações. Então, temos uma docente que trabalha muito com a prática de atividade física em deficientes físicos, em cadeirantes. Então, avaliando a prática aí do exercício dentro de envolvendo um time, por exemplo, de cadeirantes, né? Então, aí nós temos várias possibilidades de atuação. E hoje, mais do que nunca, as pessoas falam e se preocupam muito com a qualidade de vida. Nesse sentido, a gente percebe que a demanda é cada vez maior por profissionais capacitados nessa área. Sim, com certeza. Então, a qualidade de vida, né, é um ponto muito importante, e aí o movimento humano tem tudo a ver com isso, né? E também a expectativa de vida. Então, nossa população está envelhecendo, né, cada vez mais. Então, a longevidade requer maiores cuidados, né? Então, por isso, a gente tem uma atuação grande também nesse sentido. E agora o programa vai realizar o primeiro simpósio de pesquisas. Como surgiu essa iniciativa? O primeiro simpósio de pesquisa em ciências do movimento, ele nasceu dentro de uma disciplina, que é a disciplina obrigatória para doutorandos, ela que é pesquisa em ciências do movimento humano, seminário de pesquisa em movimento humano, e é uma iniciativa aí das docentes e dos alunos de doutorado em mostrar para a comunidade acadêmica o que está sendo produzido no programa, né? Então, os alunos eles vão apresentar seus projetos de pesquisas, tem algumas pesquisas em andamento, né? Outros projetos. Então, o que está sendo produzido? Esse é o grande objetivo. Então, mostrar para a comunidade acadêmica o que está sendo produzido no programa pelos doutorandos. E analisando, vendo a programação, a gente percebe que são os mais variados assuntos, abrangendo muitos temas, mas todos tendo como foco o movimento humano. No simpósio será perceptível essa interação, né? Então, os diferentes olhares para um objeto comum que é o movimento humano. E o
a iniciativa é aberta ao público? É aberta ao público, não é necessário apenas fazer a inscrição, não tem nenhum custo para a participação. Nós temos um site, né, do evento, e a gente convida aí toda a comunidade, né, os docentes, discentes da universidade, e também o convite se estendeu para pessoas que não fora da Unimep, né? A ideia é essa, então mostrar o que nós estamos produzindo aqui dentro. Professora Adelaine, para a gente finalizar a nossa entrevista, às vezes quando a gente pensa principalmente na área de saúde, a gente tem a concepção de atividades práticas, né? Mas nos programas de mestrado e doutorado, o que vem sempre à nossa mente é uma base muito teórica, teoria. Como o programa de ciência do movimento humano ele faz para unir essas duas questões? E existe essa união realmente de prática e teoria? Sim. É muito interessante você levantar, fazer essa questão, porque um grande diferencial dos Ciências do Movimento Humano em relação a outros programas da área, né, é que a maioria dos nossos trabalhos, eles são trabalhos práticos, com uma aplicabilidade direta para a população, né? Então, por exemplo, a gente avalia técnicas que têm uma aplicabilidade direta, né? Tem um retorno direto para a população. Então, os trabalhos feitos na escola, os trabalhos feitos na comunidade, ou mesmo os trabalhos desenvolvidos aqui no laboratório, o grande foco é avaliar técnicas para a aplicabilidade direta para a população. Então, esse é um grande diferencial do programa, por isso que a gente tem sempre uma grande procura. Então, não temos também a parte teórica, a parte com animais, que é muito importante, né? Que é a base dos estudos, mas também temos uma área grande de aplicabilidade direta dessas técnicas. Então, esse é um grande diferencial. Não fica restrito apenas na teoria dentro da universidade. Não. Inclusive, a gente sempre faz esse exercício, né, quando discute o projeto. Qual que é a aplicabilidade, né? Qual que é a aplicabilidade prática desse estudo que você está desenvolvendo? Então, a gente sempre procura estimular isso no aluno. Ele vem para cá, desenvolve um trabalho teórico, foi embora e... Não, a gente não quer isso. O nosso grande objetivo é o que você faz aqui e pode melhorar a saúde da população, a saúde daquela população em específico, por exemplo. Esse é o nosso grande foco, o nosso grande olhar. Professora, até falei que seria a última pergunta, finalizando o programa de fato agora. Quem quiser ter informações sobre o processo seletivo, ele acontece no segundo semestre? Nós temos o processo seletivo do meio do ano, ele está encerrando as inscrições hoje, né? Esse processo ele acontece agora em junho, para o início das atividades em agosto, no segundo semestre. Geralmente nós temos dois processos seletivos, né? Um no meio do ano e um no final do ano. O do meio do ano é geralmente junho, para começar em agosto, e dezembro para começar em final de janeiro, começo de fevereiro do ano seguinte. Em relação ao contato, nós temos duas vias de contato, que é o telefone 3124-1558 ou por e-mail ppg.cmh@unimep.br. E a gente sempre convida para quem não conhece a nossa estrutura, que entre em contato conosco, venha conhecer a nossa estrutura, conhecer os trabalhos que são desenvolvidos, né? Eu acho que é uma oportunidade interessante para que o candidato, o aluno, venha e conheça o que nós estamos fazendo. Até se alguém tem interesse, né? Eu acho que a participação no simpósio, ele mostra também um pouco dos trabalhos que são realizados aqui, então convido quem está pensando em fazer o mestrado ou doutorado em Ciências do Movimento Humano, que essa é uma oportunidade de conhecer os trabalhos desenvolvidos também. Professora Adelaine, muito obrigada pelas informações e obrigada por sua presença aqui ao nosso programa hoje. Eu que agradeço.